Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso curso aí de fazer a nossa máquina virtual, né? De preparação de uma máquina virtual, utilizando aí o VirtualBox. E nessa sequência, da aula passada nós tínhamos colocado lá como baixar o VirtualBox, como instalar, como fazer a configuração inicial lá para poder pegar lá no site do VirtualBox. E a partir de agora nós vamos realmente criar a nossa máquina virtual. Essa aqui, ó, é a telinha do nosso VirtualBox, nosso gerenciador de máquinas virtuais. Olha, tá vendo? Não deve ter muito mistério. Vamos executar ele aqui. No meu caso eu coloquei como iniciar aqui, né? Para ficar um atalho mais rápido. E aí aqui, ó, vocês podem ver, ela não vem com essa máquina aqui. Isso aqui é uma máquina que eu já uso aqui, né? Do Debian 7. E aí aqui vai ficar as listas de máquinas que vocês vão utilizar, tá ok? Aí vocês observem aqui, ó, olha que interessante, que bacana esse programa, sem contar que ainda ele é em português, né? Então tem muita gente que às vezes tem dificuldade em ler os programas em inglês, ou inglês técnico, apesar de ser obrigatório, né, a gente conhecer bem. Mas veja aí, ó, a gente vai ter que analisar aqui, olha, menu por menu tem as opções que vocês vão poder utilizar do VirtualBox. Isso é padrão, né? De sistemas, sempre tem os menus que a gente pode utilizar. Olha, gerenciador de máquinas virtuais, importar appliance. O que é uma appliance? Appliance, por exemplo, cada máquina dessa, olha, se eu quiser criar, eu vou criar por exemplo, eu tenho esse Debian, mas eu quero levar ele para outro gerenciador, utilizar em outro computador. Então eu vou exportar um appliance. Aí eu vou criar, né, um arquivo de exportação, um appliance. E aí, olha, eu vou dizer que eu vou pegar o Debian e vou exportar e tal, e ele vai criar um arquivo. E quando chegar lá no outro computador, eu vou importar um appliance e aí vou usar essa máquina virtual lá, tá certo? Tem as preferências aqui do gerenciador. Veja que nós estamos no menu do gerenciador, olha, tá vendo? Ó, essa é a preferência do gerenciador, olha. Qual que é a pasta padrão que eu vou guardar as máquinas virtuais? Tá aqui, ó. Posso colocar aqui a padrão ou outro, aí eu vou lá e escolho aonde que eu quero guardar as minhas máquinas virtuais. No meu caso já está aqui no C, máquinas virtuais, que é o que eu utilizo, né? As entradas são aqui, ó, o que vai ter, ó, tá vendo? As máquinas virtuais, ó, combinações de teclas para pedir para atualização, o idioma, se quiser colocar em inglês. As telas, olha, tamanho máximo do sistema convidado, então é automático. A rede que eu vou utilizar, olha, tá vendo? As extensões, onde nós colocamos aí no caso o pacote de extensão, né, que a gente vai utilizar, e proxy quando se utiliza aí, né, outras saídas. Bom, iniciando, o que nós vamos fazer agora? Nós já fizemos alguma máquina virtual? Ainda não. Vamos criar a nossa primeira. Então está aqui, olha, novo, aqui, ó, criar máquina virtual, ó. Olha que legal aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Então qual que será a nossa máquina virtual? Bom, o que é essa máquina virtual? Essa máquina virtual, vocês entenderam que ela é então um computador virtual dentro de um computador real. Então eu posso ter 10, 15, 20 máquinas virtuais aqui, não tem problema, eu teria 20 computadores, todos dentro desse computador físico que eu tenho aqui real. Nesse caso, por exemplo, tem um cliente seu que ele usa Linux e você quer ver o porquê que está acontecendo tal problema. Cria uma máquina virtual, simula a máquina dele e vê qual problema pode acontecer. É o que a gente usa aqui no dia a dia. Às vezes o cliente tem um XP, aí você pensa, poxa, não roda em XP, aí você cria uma máquina virtual em XP e brinca lá dentro para ver o que estaria acontecendo lá no cliente. Melhor do que ferrar sua máquina ou ter que formatar ela e preparar com XP, né? Mas no caso aqui eu vou criar, para a gente trabalhar depois, né, um server MySQL. Por quê? Porque aí nós vamos utilizar essa máquina para fazer os nossos testes e trabalhar agora na nossa próxima aula, que é ensinar a parte do nosso próximo curso, aliás, que vai ser ensinar a parte de SQL para os alunos, certo? Então, para vocês que vão querer aprender aí o SQL, porque tem que usar bem o banco de dados, então nós vamos criar essa máquina e já vamos usar ela para o próximo curso, ok? Que tipo que será ela? Pode ser Linux, Solaris, tá vendo? Outro tipo de sistema operacional. No nosso caso vai ser um Windows mesmo, porque eu vou utilizar o Windows 7. Então qual versão do Windows eu teria? Ó? Tá vendo?
teríamos todos esses, ó. Se fosse Linux, a mesma coisa. Opa, se fosse Linux, olha, a mesma coisa, ó. Tá vendo? Poderia instalar várias versões do Linux. Porque a máquina ela vai se preparar para isso, ó, tá? No caso, como eu pretendo instalar o Windows 7 de 32 bits, eu vou instalar um computador bem simples, um computador bem básico, bem fraco, emulando um cliente, entendeu? Como se um cliente meu tivesse um computadorzinho bem furreba. Então eu vou colocar ele lá com 1 GB de memória, uma coisinha bem light, né? Pouco HD, que aí nós vamos simular ele aqui. Próximo, o tamanho da memória que vai ter lá nesse cliente. Ele está recomendando que o padrão seja 512. Eu poderia colocar 1 GB, que daria 1024, 2 GB, 2048, né? Só que aí atentem bem para isso, porque essa máquina que vocês criarem, ela vai ocupar a memória real da sua memória RAM. Então, por exemplo, o meu computador aqui, o que eu trabalho para desenvolvimento, tem lá 8, 16 GB. Então, se eu ocupar 2 GB, não vai nem fazer cócega. Mas esse notebook, por exemplo, ele tem aí 2 ou 4 GB, uma coisa assim. Então, se eu ocupar 2 GB, eu vou topar ele no máximo. Aí eu vou esgotar a minha capacidade de RAM. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 512 para ser um computador bem fraquinho lá do cliente, né? Então, vamos deixar. Criar um disco rígido virtual agora. Recomenda-se que você utilize um disco de 25 GB. Por quê? Para instalar um Windows 7 32 bits, vai precisar pelo menos 25 GB. Então, ele diz aqui, ó, criar um disco rígido virtual agora, ou vai utilizar um existente. Não tem, então não acrescentar um disco ainda. Não, quero acrescentar, vou criar um agora. Criar. Que tipo de disco vocês vão criar? VDI, que é o Virtual Disk Imagem, o VMDK, Virtual Machine Disk, ou VHD, Virtual Hard Disk. Eu utilizo particularmente sempre esse Virtual Hard Disk, que é um disco rígido virtual, né? Ou disco rígido paralelos, ou esses outros aqui. Nesse caso é só pesquisar um pouco mais a fundo do VirtualBox e ver qual que serve. Eu particularmente sempre uso esse aqui, para mim atende tranquilamente, tá? Próximo, armazenamento em disco rígido físico. Aonde você vai guardar esse disco virtual? Em que lugar? Aliás, como que vai ser guardado? Dinamicamente alocado ou tamanho fixo? Ou seja, que tamanho que vai ser esse HD do nosso cliente? Eu quero fazer um HD, pelo menos, ele recomendou 25 GB. Eu vou colocar uns 40. Mas esses 40, ele vai ser feito como? Na hora que ele gravar, ele já grava os 40 de uma vez? Ou ele vai, por exemplo, gravando gradativo? Você coloca lá, começa com 300 MB, aí você grava mais coisas, vai para 400, e assim vai subindo até chegar no máximo que você determinou. Eu uso dinamicamente alocado, porque daí ele vai crescendo conforme a necessidade, né? Localização e tamanho do arquivo, né? Aonde que eu vou gravar esse HD da máquina virtual, esse arquivo, né, da máquina virtual? Bom, aqui eu vou dizer na onde vem, onde eu vou guardar. Nesse caso, ele já está criando, vamos ver aqui, ele já está, eu disse que no meu, ele está em C, máquinas virtuais, tá vendo? Ele já criou o Debian e, tá vendo? Ó, o Debian já está pronto, já está com a máquina virtual aqui, tá vendo? Ó, já está com o disco rígido dela, já tem os logs que ele vai gravando, tem tudo, tá? Agora, aqui nós vamos criar aqui, que é o server MySQL, não tem nada ainda. Eu quero que fique aqui ainda. Tá vendo? C, máquinas virtuais, server MySQL. Por padrão, eu já coloquei lá que a máquina ficaria aqui nesse diretório, correto? Nessa pasta. Então, ele vai assumir, normalmente, que seja aqui. Fica normal. Salvar, ok? Se deixar lá, vocês vão ver que ele fica, ó, mesma coisa. E o tamanho do HD? Aqui está recomendado 25, mas eu não quero 25, eu quero 40 GB, ok? Olha aí que difícil. Pronto, está feita a nossa máquina virtual. Tá vendo? Se clicar aqui, eu posso iniciar, né? E começar a trabalhar com ela. Ó. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Essa é a minha Debian e essa é a minha server MySQL. Se eu quisesse, eu podia criar um outro aqui também. Ó. Quer ver? Ó. Vamos colocar aqui um Android. Eu quero simular um computador que utiliza o sistema operacional Android. Pode ter? Pode. Por que não? Né? Que
tipo que nós vamos ter. Olha aí quanta coisa legal, ó. Posso colocar aí Linux. Colocaria outro. E aí eu colocaria aqui alguns sistemas aí do Android. Que nem eu já instalei o Android nela, mas vamos colocar aqui um outro, um Linux. Fedora. Então teria inúmeros aí, ó, ia ter mais outra máquina virtual, né? Que eu não vou criar porque não tem necessidade. E aí aqui, agora veja bem, aqui eu configuro as preferências do gerenciador. Aqui não, aqui eu escolhi essa e vou configurar, ó, configurações, tá vendo? Essa é a configuração da minha VM, da minha máquina virtual, tá? É a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Botão direito, ó, aqui, botão direito eu configuro. Aqui, botão direito eu também configuro. Tá vendo? Então é a mesma coisa. Qual que é o geral? O nome vai ser esse, o tipo Windows 32 bits. A pasta de snapshots, tá vendo aqui? Snapshots tipo, são tiros rápidos, né? São fotos rápidas para você ter uma imagem da máquina virtual naquele momento. Área de transferência compartilhada, quero habilitar bidirecional, tanto vem quanto volta. Arrastar e soltar, bidirecional, tanto vem quanto volta. E assim eu vou configurando, olha. Posso colocar o que eu quiser, ó. Mini barras, exibir no modo tela cheia, exibir no topo da tela, tá vendo? É as suas preferências. O sistema, placa-mãe, eu vou utilizar a ordem de boot. Disquete? Não, eu não uso mais disquete. Eu vou começar com CD-ROM, tá vendo? Ó, disco rígido. E aí vem em seguida o disco rígido. Se eu quisesse fazer o boot pela rede, né? Por aqui, a memória base são 512. Se eu quiser depois eu posso trocar e aí aumentar ou diminuir. Dispositivo de apontamento, olha lá, tá vendo? Habilitar, e assim tem alguns outros recursos, né? Ó, processadores, eu vou usar 1 ou 4 CPUs, tá vendo? Aceleração. Monitor, eu vou utilizar memória de vídeo de 16 MB, ó. Quantidade de monitores, só um. E assim eu vou configurando minha máquina virtual do jeito que eu quiser. Tá vendo que legal? O áudio, eu vou utilizar o áudio na minha máquina virtual também. Lembrando sempre que o hospedeiro é essa máquina real. E aqui é virtual, tá certo? Então esse aqui é o host, é o hospedeiro, tá? É ele que hospeda essa máquina virtual. Então eu vou pegar aqui capturando tudo que é do hospedeiro. Tá vendo? A rede. Mais tarde eu vou mostrar qual tipo de rede. Se eu quiser ter 4 placas de redes, ó, tá vendo? Posso colocar portas seriais. Se eu quiser habilitar a porta serial, tá vendo? Olha ali, que legal. USB, vou habilitar os conectores USB, partes compartilhadas, etc. Ok? Então, enfim, está pronto. Mas o que tem nessa máquina virtual? É como se você tivesse acabado de comprar um computador agora e não tem nada, está zerado. Então nós vamos ter que fazer o quê? Quando você compra um computador novo que não vem com nada instalado, tem que colocar um sistema operacional. Como que você faz? Você liga ele com um CD dentro. A mesma coisa, você pode colocar na máquina real, né? No caso, e iniciar o computador. Ligou. O que aconteceu? Ele vai dizer assim, ó, selecione um disco rígido de boot. Ou seja, suponhamos que no meu computador aqui, no notebook, eu tivesse colocado o meu CD de instalação do Windows, era só escolher aqui qual que era o CD e estaria pronto, ó, né? Estaria lido. Ou, o que eu costumo fazer? Eu pego os CDs, eu costumo criar um ISO dele. Então eu até utilizo, fica aí a sugestão, eu utilizo esse programinha aqui, ó, Image Burn, ó, muito legal. Você pega um DVD lá e cria a imagem a partir de um disco, é gratuito também, ó, tá? Baixa ele aí no site oficial aí, ó, tá vendo? Ó, o site www.imgburn.com, né? Eu utilizo esse, ó. Aí eu pego, crio uma imagem a partir de um disco, gera um ISO. E aí eu vou indicar onde ele está. Que aí ele vai montar automaticamente. Igual esse da zebrinha ali. Eu esqueci o nome desse bichinho aqui, ó. Virtual Clone, isso mesmo. Tá aqui, ó. Então eu vou pegar aqui o meu Windows 7 3264, que é o meu instalador.
E de lambuja vocês ainda vão aprender a instalar o Windows, ó, que legal. Tá vendo? Está iniciando o meu CD, ó, que é o ISO do meu Windows. Tá vendo? Olha lá. E aí ele vai começar a formatar o nosso computador. Vai ser o mesmo processo, gente, de quando você está trabalhando com um computador real. Não faz diferença. Então, para você que está aprendendo, está testando, aprendendo a mexer com o computador, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Porque você vai poder estourar tudo quanto é computador sem precisar realmente estourar o físico, né? Então tá aqui, ó, instalar agora, vou instalar porque ele está do zero, né? É como se fosse um HD completamente virgem, zerado, sem nada. E aí nós vamos começar uma instalação do Windows normal. E aí vamos instalar sequencialmente aí umas ferramentas, uma SQL e tal, para a gente poder utilizar ele como, ó, eu vou instalar aqui o Starter, que é o mais fraquinho que tem, né, de 32 bits, aceito os termos da licença, ok. É atualização? Não, é uma personalizada. Vamos começar agora um espaço não alocado, ou seja, um HD de 40, olha, tá vendo? Ele encontra como se fosse um computador real. Ó. Opções da unidade. Eu vou criar uma nova unidade de tamanho 40 mesmo. Ok. Olha aí. Aí ele divide, aí eu vou formatar. Olha que legal. Aí, sequencialmente, eu vou a história, né? Instalar o Windows. Ó. É isso aí. Aí, ó. Aí vai ficar instalando o Windows. E aí, sequencialmente, o que nós vamos fazer? Vamos instalar as demais tarefas aí, né? No caso, as ferramentas do MySQL, etc. E aí eu vou aguardar vocês ali para a gente estudar depois o próximo curso, que é a parte de banco de dados. Que isso aí que é muito importante para a gente, fundamental para você poder fazer um sistema bacana, um sistema que vai atender realmente seu cliente. Porque não adianta você saber C#, Java, Delphi, essas coisas aí, se você não souber usar bem o banco de dados e organizar eles, que quando ele pedir um relatório, quando ele pedir um cadastro, você está lascado lá com ele, porque você não vai conseguir conter as informações de volta, né? O C# só vai te ajudar a gravar informações, a trazê-las de volta, mas se não for organizado, você está enrolado, né? Então, gente, eu vou aguardar vocês na próxima aula para não ficar muito longa, e dá um joinha lá, oferece aí para os amigos, mostra para o pessoal aí, que a gente tem o maior prazer em ensinar vocês aí na medida do possível, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, eu estou aguardando vocês na próxima aula.